Capítulo 416. Enforcado. Sun-Yi observou o vazio por algum tempo, pensando. Sua nova arma era uma ascendente de 4º nível, o que já a tornava muito mais formidável do que qualquer outra coisa em seu arsenal. Era de adamantino e afiada como uma navalha, o que lhe permitiria cortar criaturas caídas como se fossem feitas de manteiga. Bem, não exatamente, mas algo próximo. Além disso, havia o alcance considerável em sua forma de lança e a incrível velocidade em sua forma de espada. Mas havia mais. A visão cruel era capaz de aumentar seus ataques com dano elemental. Isso significava que cada ferida que Sun-Yi infligisse a seus inimigos seria mais grave. Não apenas isso, mas a natureza do aumento poderia ser alterada, o que significava que, se tivesse tempo suficiente para se preparar, ele seria capaz de explorar as fraquezas de seus oponentes com o elemento ao qual eram mais vulneráveis. Ele só precisava ser ferido pelo mesmo elemento. Aí, tudo que valia a pena tinha que doer um pouco. Sun-Yi aprendeu isso há muitos anos. Falando nisso, ele suspirou e, em seguida, convocou a visão cruel e segurou-a em suas mãos por um momento. Depois, levantou-se e caminhou em direção à saída da caverna. À medida que o som da cachoeira se tornava cada vez mais alto, ele se preparava. Um segundo depois, Sun-Yi adentrou o campo de erosão da alma emanado pela armadura de Santa. Instantaneamente, ele se sentiu fraco e com dor, como se a essência de seu ser estivesse sendo dissolvida por uma força terrível. Arg! Maldição! Não importava quantas vezes fosse submetido ao refeito do juramento quebrado, era uma sensação repugnante todas as vezes. A única coisa boa era que as almas, assim como os corpos, podiam se curar com o tempo. E desde que ele não passasse muito tempo sendo danificado pela memória maligna, ele seria capaz de se recuperar em 1 ou 2 dias. Apertando os dentes, Sun-Yi convocou as runas que descreviam a visão cruel e simultaneamente enviou essência para a lâmina prateada, ativando o encantamento, espelho sombrio. Enquanto seu rosto contorcido era refletido na prata polida da elegante espada, nada mudava. No entanto, a visão cruel de repente parecia diferente. Como se uma aura invisível, fria e afiada envolvesse suas bordas. Sun-Yi olhou para a descrição do espelho sombrio, carga atual, alma. Com um suspiro de alívio, deu alguns passos para trás e escapou do raio do juramento quebrado. A sensação de sua alma sendo lentamente destruída desapareceu rapidamente. No entanto, as runas não mudaram. Sun-Yi teve que alimentar a memória com uma pequena quantidade de essência das sombras para ativar o encantamento amplificador, mas a lâmina permaneceria entrelaçada com o elemento de sua escolha até que ele a carregasse novamente com outro. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Assim, Sun-Yi agora possuía uma arma capaz de causar dano à alma, o tipo de dano mais raro e insidioso que ele conhecia, um tipo de dano para o qual poucos seres tinham qualquer resistência. Em um único dia, sua letalidade havia se multiplicado várias vezes. Dispensando a sombria espada, Sun-Yi virou-se e voltou para a caverna. Acho que agora eu sou o verdadeiro arauto do julgamento. Sua sombria sombra pairou por um momento e, em seguida, coçou a cabeça. Pela primeira vez, não tinha mais nada a acrescentar. 2 dias depois, Sun-Yi finalmente se aproximava da Ilha dos Destroços. Atualmente, ele estava na ilha vizinha, escondido na sombra de uma torre de pedra desmoronada que havia sido tomada pelo musgo há muito tempo. Em algum lugar atrás dele, o corpo de uma criatura gigante semelhante a uma minhoca jazia no chão, seu corpo pingando com sangue negro e fétido. Sun-Yi havia gastado muita essência saltando pelas sombras para evitar ser devorado por aquela coisa. Não importava quantas vezes ele tivesse perfurado a carne dela com sua lança, o verme parecia possuir uma quantidade quase infinita de vitalidade. O fato de Sun-Yi não ter ideia de onde estavam os órgãos vitais da abominação apenas piorava a situação. No final, no entanto, a criatura do pesadelo sucumbiu aos danos contínuos infligidos em sua alma. E agora, estava morta. Enxames de vermes menores, mas não menos repulsivos, já estavam emergindo do chão para se banquetear em sua carne. Sun-Yi não se importava, ele já havia recuperado o fragmento da alma do corpo da criatura e certamente não tinha planos de usar a carne do verme como alimento. E além disso, sua atenção estava atualmente concentrada em outro lugar. O que? Diabos! A ilha naufrágio estava atualmente em seu auge de fase de ascensão e pairava alta no céu. Como resultado,
Sun-Ni conseguia ver sua parte inferior, longe na distância. A parte inferior da ilha estava envolta em sombras eternas, e algo, vasto e aterrorizante estava se movendo lá. Os habitantes do lado sombrio eram todos poderosos e repugnantes, mas a criatura aninhada ali, em particular, era especialmente horrível. Talvez todas as ilhas tão próximas do rompimento abrigassem tais horrores. Mas mesmo isso não era o que Sun-Ni estava procurando. Eu acho que tenho minha resposta. Há muito tempo, uma das correntes ligadas à ilha do naufrágio havia se quebrado e agora pendia. Enredado nela, um gigantesco cadáver de ferro balançava lentamente ao vento. A criatura se assemelhava a um homem feito inteiramente de metal. A corrente celestial havia se enrolado em uma de suas pernas, então o gigante pendia de cabeça para baixo, com o rosto enferrujado e gravemente danificado. Seu poderoso peito estava afundado e despedaçado por um golpe titânico, e um de seus braços estava arrancado no ombro. Isso era, sem dúvida, a criatura cujo membro perdido deu nome à Ilha da Mão de Ferro. O gigante morto balançava desanimado ao vento, produzindo sons de metal enferrujado raspando contra o ferro da corrente celestial. Esses sons eram altos o suficiente para alcançar a distância entre duas ilhas e serem ouvidos por Sun-Ni em seu esconderijo. Ao olhar para aquela visão humilhante, Sun-Ni estremeceu. Quem poderia ter matado uma coisa dessas? É claro que não havia como saber. Como sempre, encontrar uma resposta imediatamente apresentava a Sun-Ni uma dúzia de novas perguntas. Olhando nervosamente entre o gigante enforcado e a multidão de vermes devorando vorazmente seu antigo, Sun-Ni permaneceu escondido nas sombras e esperou. Logo, o rangido das correntes anunciou que a ilha do naufrágio estava começando a descer. Sun-Ni ficou tenso. É hora. Capítulo 417 Naufrágio. A corrente que levava à Ilha dos Destroços tinha cerca de 4 quilômetros de comprimento, o que era considerado curto pelos padrões das ilhas acorrentadas. Como uma sombra rápida, Sun-Ni poderia ter percorrido todo o caminho até o destino em apenas alguns minutos. Infelizmente, a corrente celestial estava esticada no momento e longe do céu abaixo, o que significava que seus elos não estavam cobertos por uma espessa camada de sombras. Ele teria que atravessá-la a pé. Conforme o chão atrás dele começou a se mover, anunciando a aproximação de algo muito mais faminto e aterrorizante do que a horda de larvas glutonas, Sun-Ni saiu de seu esconderijo, correu em direção à borda da ilha e pulou. Caindo pela vasta extensão do céu azul, ele pousou na superfície de ferro da corrente celestial, rolou alguns metros e finalmente recuperou o equilíbrio. A corrente se estendia por uma longa distância, subindo cada vez mais alto até se conectar com a Ilha dos Destroços, que descia lentamente. Ao contrário do que acontecia com as outras terras que Sun-Ni havia visto nesta estranha região do Reino dos Sonhos, a corrente não simplesmente desaparecia no solo, mas levava a uma alta estrutura de pedra que lembrava um portão de castelo. 2 pilares enormes se erguiam no céu, cobertos por trepadeiras e musgo. O próprio portão havia sido quebrado há muito tempo e agora o espaço entre os pilares estava vazio, o vento passando livremente por sua vasta abertura. Mais adiante, o corpo do gigante de ferro continuava a balançar no ar, sua única mão restante apontando para o céu abaixo. Convocando a visão cruel, Sun-Ni transformou em uma lança e avançou cautelosamente. Quanto mais ele caminhava, mais baixa a Ilha dos Destroços descia, até que finalmente a corrente celestial se tornou quase horizontal. Em cerca de uma hora, Sun-Ni atravessou o abismo que separava as duas ilhas e se aproximou da estrutura de pedra que ele havia avistado de longe. De perto, era ainda mais monumental. Ele descobriu que estava enganado, os pilares não pareciam ter servido para abrigar um grande portão. Em vez disso, eles se erguiam em direção ao céu, construídos para algum propósito desconhecido. Degraus desgastados foram esculpidos em cada um dos pilares, levando até o topo. Sun-Ni franzia a testa. Quem seria louco o suficiente para subir tão alto? Mesmo agora que a ilha tinha descido, lá no topo das colunas monumentais, o esmagamento devia estar sufocante. Com um encolher de ombros, ele usou a asa sombria para planar para cima e subiu em uma plataforma de pedra ampla entre as colunas. A partir daqui, os restos de uma antiga estrada levavam mais adiante na ilha. Seguindo-a para chegar ao topo de um monte baixo, Sun-Ni parou e olhou para baixo, diante da visão do ponto de referência peculiar que dava nome a este lugar. No coração desolado da ilha, um grande navio de madeira jazia quebrado no chão.
Deve ter sido bonito e magnífico uma vez, mas agora, tudo o que restava de sua antiga glória eram as linhas fluídas do casco, elegante e estreito. A madeira antiga de alguma forma permanecia intocada pelo passar do tempo, mas a proa do navio estava completamente destroçada. Também havia grandes brechas aqui e ali ao longo do comprimento dos destroços e videiras verdes cobrindo grandes partes dele. O que um navio estava fazendo no coração de uma terra que não tinha rios nem mares continuava sendo um mistério, mas Sun-Ni ficou hipnotizado pela visão de um navio destroçado por um motivo completamente diferente. Uma faísca triunfante apareceu em seus olhos. Acho que tenho sorte hoje. Com um sorriso sombrio, ele desviou o olhar e observou o mastro alto do navio. Uma árvore morta e ressequida enrolava-se em torno dele, seus galhos nus se estendendo para o céu como ossos. Sun-Ni reconheceu aquela árvore, mesmo que ela parecesse muito diferente do que era retratada no verso das moedas misteriosas, cheia de vida e florescendo. Era o mesmo navio que ele tinha visto antes. O que significava que a moeda poderia ter vindo de dentro do naufrágio ou, pelo menos, estar de alguma forma relacionada a ele. Inicialmente, Sun-Ni tinha planejado apenas explorar as proximidades da ilha e procurar pelos vestígios deixados pelo verme da corrente morto. Mas agora, ele sentia como se essa expedição de exploração pudesse realmente levá-lo diretamente ao tesouro que ele tão desesperadamente queria encontrar. Quais eram as chances de as moedas que retratavam o estranho navio terem vindo de algum outro lugar? Perto de zero, muito provavelmente. Agora, ele só precisava se infiltrar no naufrágio, explorá-lo e retornar inteiro. O que não era uma tarefa fácil, considerando o quão próximo do rompimento a ilha estava. Sun-Ni não conseguia ver nenhuma criatura dos pesadelos se movendo em sua superfície, mas ele sabia que deveria haver algumas e que seriam do tipo realmente terrível. Ainda assim, ele não ia desistir agora. Vale a pena. Sun-Ni passou algum tempo observando a ilha. Não importava o quanto ele olhasse ou o quanto suas sombras se espalhassem, ele não conseguia ver nenhuma abominação em qualquer lugar perto do navio antigo. Isso não significava que não houvesse nenhuma, no entanto. Isso só queria dizer que elas eram melhores em se esconder do que em procurar. Depois de um tempo, Sun-Ni franzia a testa e convocou Santa. O demônio taciturno emergiu de sua sombra a algumas centenas de metros abaixo da encosta da colina e olhou indiferente ao redor. Então, ela dispensou seu arco e, em vez disso, convocou uma arma corpo a corpo. O fragmento da meia-noite apareceu em suas mãos, sua lâmina austera refletindo o ônix negro da armadura da sombra. Os dois combinavam muito bem. Santa virou as costas para Sun-Ni, ergueu a longa tachi e seguiu calmamente em direção ao naufrágio distante. Após cerca de 30 segundos, ele saiu de seu abrigo e a seguiu, mantendo-se nas sombras. Minuto após minuto passou em um silêncio tenso. Apesar de suas expectativas, eles não encontraram nenhuma abominação poderosa. A ilha estava quieta e deserta, coberta apenas por ruínas cobertas de vegetação, vinhas e montes de madeira quebrada. No entanto, quando estavam a meio caminho do navio, algo finalmente mudou. Conforme Santa se aproximava de um dos montes de destroços, ele de repente se moveu. E então se transformou em uma criatura humanoide de alta estatura e ameaçadora, com as mãos terminando em lâminas afiadas. À medida que inúmeros montes semelhantes de madeira quebrada começaram a se mover ao redor deles, Sun-Ni soltou uma maldição. Tudo tinha começado tão bem. Capítulo 418 Tripulação remanescente. Droga! Antes que o primeiro espectro de madeira pudesse sequer se formar completamente, Santa já estava sobre ele. A lâmina do fragmento da meia-noite cortou o ar e penetrou no corpo da criatura com o som opaco de um machado atingindo a casca de uma árvore. O efeito foi um pouco o mesmo, embora ela tenha conseguido causar algum dano. O espectro simplesmente ignorou o corte superficial e avançou, erguendo-se acima da graciosa cavaleira de pedra com uma ameaça destrutiva. Suas mãos caíram com força esmagadora, as lâminas de madeira mirando o capacete de Santa. Madeira não podia cortar pedra. Certo, a sombra parecia relutante em confirmar. Ela facilmente esquivou-se do ataque da criatura e avançou, empurrando a ponta do fragmento da meia-noite no pescoço do inimigo. Potencializada por uma das sombras de Sun-Ni, a espada adentrou profundamente a madeira adamantina. Um momento depois, a segunda sombra envolveu o corpo do demônio taciturno, fazendo sua pele brilhar com uma radiância sombria. Ah!
Joia de coral do juramento quebrado brilhou intensamente em seu peitoral negro. Santa girou sua lâmina e empurrou para o lado, fazendo com que metade do pescoço do espectro de madeira explodisse em uma chuva de lascas. A criatura cambaleou e atacou novamente, mas era tarde demais. A sombra calmamente transferiu seu peso de uma perna para outra e desferiu um golpe devastador, decapitando o inimigo. Conforme o espectro se desfez e se transformou em um monte de destroços, ela o olhou indiferentemente e bateu 2 vezes o lado cego da lâmina do fragmento da meia-noite em seu ombro. A voz do feitiço sussurrou: "Você matou uma besta caída, boneca marinheira. Sua sombra está ficando mais forte." Sun-Yi rangeu os dentes. Maldição. Potencializada por 2 sombras, Santa havia derrotado uma dessas bonecas sem muitos problemas. No entanto, havia inúmeras outras surgindo do chão. Sun-Yi contou pelo menos algumas dezenas antes de perder a conta. O que devo fazer? Enfrentar a horda de bestas caídas era claramente suicídio. Ele poderia recuar ou ordenar que Santa chamasse a atenção delas e se infiltrar no navio sorrateiramente. Ele também podia evocar uma das sombras, enviá-la à frente e então usar o passo das sombras para viajar instantaneamente entre sua posição atual e o naufrágio. Mas isso significava deixar Santa mais fraca. Decisões. Ela deve ficar bem por alguns minutos, certo? Lançando um olhar para o demônio taciturno, Sun-Yi suspirou e correu em direção ao navio. Divirtam-se, vocês 3. Santa olhou para ele, então se virou silenciosamente e ergueu o fragmento da meia-noite. Enquanto Sun-Yi saltava de sombra em sombra, algo caiu estrondosamente atrás dele. Você matou uma besta caída, mas não se divirta demais. Não importava o quão formidável seu demônio fosse quando fortalecido pela sombra e empunhando uma poderosa memória, ela ainda era apenas uma desperta. Ele precisava ser ágil. Quando Sun-Yi emergiu de uma sombra, algo enorme se lançou repentinamente contra ele. Sem diminuir a velocidade, ele se jogou sob a lâmina de outro espectro de madeira, e então avançou com uma visão cruel. A lâmina prateada da espada cortou o corpo da abominação, deixando um profundo corte em seu lado. Sun-Yi escorregou sobre o musgo, escapando do alcance do ataque da criatura maciça. Girando o corpo, ele empurrou sua espada no ar vazio. Um instante depois, porém, o cabo da arma sombria se estendeu, transformando-a em uma longa lança. A lâmina prateada perfurou o peito do espectro de madeira com surpreendente facilidade. A boneca marinheira ainda estava viva, mas sua alma estava danificada. Ela vacilou e deu um passo à frente, aprofundando a lança em sua carne. Sun-Yi inclinou a cabeça, em seguida, dissolveu-se nas sombras e apareceu atrás da criatura. Um momento depois, o fragmento do Loa perfurou sua cabeça. Você matou uma besta caída, boneca marinheira, sua sombra fica mais forte. Sun-Yi recuperou suas armas. Você matou. Santa também estava ocupada. Olhando para trás, ele viu que ela estava prestes a ser cercada por uma massa de ameaçadoras criaturas de madeira. Não é bom. Sem perder mais tempo, Sun-Yi se virou e continuou se movendo em direção ao naufrágio. Alguns minutos depois, Sun-Yi chegou ao navio quebrado, mergulhou em uma das brechas em seu casco e se escondeu nas sombras. Em seguida, ele imediatamente dispensou Santa. Certificando-se de que nada representasse uma ameaça imediata, ele então verificou rapidamente o demônio taciturno no mar da alma. A sombra havia recebido várias feridas na luta contra a horda de espectros, mas nenhuma delas era muito grave. Ela teria que passar algum tempo se restaurando nas chamas negras nutritivas do núcleo da sombra. Ainda assim, descanse bem, Santa. Você merece. Sun-Yi hesitou por alguns momentos. Em seguida, recuperou as memórias que havia confiado a ela. Quem sabia o que ele encontraria dentro do navio antigo? Era melhor prevenir do que remediar. Olhando ao redor, ele estudou o interior de uma pequena sala em que se encontrava. Sun-Yi não tinha conhecimento algum de como o interior de um navio deveria ser, muito menos de um navio arcaico de madeira como aquele. Por isso, ele nem conseguia adivinhar qual era o propósito dessa cabine. Tudo o que ele via eram pilhas de destroços. Absolutamente mundanos, para variar. E grossas vinhas marrons cobrindo as paredes. O ar estava abafado e turvo. Cheirava um pouco doce. Ah, droga! Lá vamos nós de novo. Com um leve arrepio, Sun-Yi encarou as estranhas vinhas avermelhadas e marrons. Aquelas coisas, sem dúvida, estavam vivas.
Elas também eram a fonte do cheiro doce que impregnava o ar que Sun-Yi estava respirando no momento. O pior de tudo, elas obviamente eram apenas uma pequena parte de algum organismo muito, muito maior. Conforme uma sensação estranha aparecia em seus pulmões, Sun-Yi suspirou, pegou um pedaço de pano de sua mochila e o amarrou firmemente ao redor da parte inferior do rosto. Trama de sangue para o resgate. Vamos ver o que há dentro. Ele deu apenas alguns passos quando algo brilhou no chão em sua frente. Abaixando-se, Sun-Yi pegou o pequeno objeto e observou com uma expressão complicada. Uma moeda dourada pesada repousava em sua palma. Capítulo 419. Eureka! Segurando a moeda em seu punho, Sun-Yi deu um passo à frente e caminhou cautelosamente em torno de uma videira espessa espalhada pelo chão da pequena cabine. Ou será que era uma parede? Como o navio antigo estava deitado de lado e em um ângulo, era difícil diferenciar o chão do teto. A superfície sob os pés de Sun-Yi estava distorcida, obrigando-o a se curvar para manter o equilíbrio. Os montes de destroços e as videiras não estavam facilitando as coisas para ele. Nesse ponto, Sun-Yi quase tinha certeza de que as videiras faziam parte de uma criatura maior. Sua suspeita só cresceu quando ele passou pela porta estreita e saiu da cabine. Ao se encontrar em um corredor amplo, Sun-Yi sentiu que o doce cheiro que impregnava o ar turvo se tornou ainda mais forte. Aqui, tudo estava coberto por uma camada espessa de musgo avermelhado, com videiras retorcidas crescendo através dele em todas as direções. Sun-Yi não pôde deixar de sentir como se estivesse dentro de algum ser gigante, com o casco de madeira do navio antigo servindo como seus ossos, o musgo representando sua carne e as videiras sendo suas veias. A brisa morna que soprava pelos destroços em intervalos rítmicos lembrava-lhe a respiração lenta de um gigante adormecido. Vinha de algum lugar mais profundo no navio, trazendo consigo o cheiro doce e enjoativo, e então desaparecia por uma dúzia de segundos, apenas para reaparecer novamente. Vamos, não fazer nada para acordar essa coisa, então. Sun-Yi pensou por alguns momentos e decidiu manter as duas sombras envoltas em seu corpo em vez de enviá-las para explorar o navio. Em situações em que um confronto com um inimigo desconhecido poderia ocorrer a qualquer momento, tê-las por perto era de extrema importância. Pelo menos essa abordagem havia salvado sua vida muitas vezes no passado. Dando um passo à frente, ele sentiu o musgo ceder sob seu pé e, em seguida, oscilou. Sua visão embaçou ligeiramente. Arg! Suas piores expectativas não se concretizaram. Ao contrário da flor de sangue, os pequenos grãos de pólen, ou esporos, ou qualquer que fosse a substância que ele havia respirado, não tentaram enraizar em seus pulmões e crescer através de sua carne. Em vez disso, eles simplesmente o envenenaram. O veneno tinha entrado em seus pulmões, então viajou para sua corrente sanguínea e agora se espalhava pelo seu corpo. Sun-Yi podia facilmente ver-se perdendo a consciência e caindo no chão, seu corpo sendo então coberto pelo musgo avermelhado, lentamente digerido por ele, transformado em alimento para a criatura que havia usurpado o naufrágio do antigo navio. Mas ele não ia deixar isso acontecer. Assim que o veneno entrou em sua corrente sanguínea, Trama de Sangue entrou em frenesi. Parecia realmente não gostar de nada estranho invadindo seu território. Lentamente, mas com certeza, ele começou a destruir a toxina. Sun-Yi só tinha que aguentar a dor. Convocando a visão cruel, ele usou o cabo da lança para ajudar a manter o equilíbrio e esperou que sua visão se tornasse clara novamente. Depois de 1 minuto ou 2, Sun-Yi soltou lentamente o ar e continuou seu caminho. Alguns minutos depois, ainda sofrendo com a dor e a fraqueza, ele pegou uma segunda moeda do musgo e observou por um segundo. A pessoa bonita com uma lua crescente desenhada na testa sorriu para ele com uma expressão despreocupada. Sun-Yi franziu a testa em resposta. Do que você está tão feliz, tolo? Virando-se, ele notou outra moeda reluzindo no musgo, alguns metros mais adiante no corredor. Era como se alguém tivesse deixado essas moedas aqui como migalhas de pão para guiar um caçador de tesouros desprevenido até seu prêmio. Muito conveniente. Cheio de inquietação, Sun-Yi foi até a terceira moeda, pegou-a, escondeu-a em sua mochila e então se moveu cautelosamente mais adiante no naufrágio. Logo, ele se aproximou de uma parede com um portão maciço bloqueando o caminho. A superfície de madeira da parede estava rachada e dobrada para fora, como se algo estivesse pressionando com força do outro lado. As vinhas aqui eram especialmente espessas e tortuosas,
brilhando nos raios de sol que penetravam por um amplo buraco no casco do navio bem acima. O doce cheiro no ar era quase avassalador. Sun Mi encarou a parede distorcida, uma expressão sombria em seu rosto. Embora ele não pudesse ver através dela, ele podia sentir as formas das sombras do outro lado. Escondido dele pela espessa parede, havia um espaço muito maior, vasto e aberto. Ele julgou ser o porão principal de carga do navio antigo. E nele, algo enorme estava se movendo, expandindo e contraindo lentamente. Vinhas marrons que haviam devorado o naufrágio tinham origem naquele lugar. A brisa nauseante que soprava de tempos em tempos pelo navio antigo vinha simultaneamente com a contração da sombra maciça. Sun Mi hesitou por um tempo e então decidiu que não tinha desejo de perturbar o sono daquela criatura. Em vez de tentar abrir a porta, ele pulou, segurou as bordas do buraco acima dele e escalou a parte externa do casco do navio. Ele tinha certeza razoável de que um tesouro como moedas milagrosas não teria sido armazenado no porão principal junto com o resto da carga mundana, de qualquer maneira. A menos que ele tivesse absoluta certeza de que não havia outra escolha, ele não iria entrar lá. Sun Mi tinha uma opinião bastante elevada sobre suas habilidades, mas não tão elevada a ponto de esquecer todo o medo. Aquela coisa lá dentro não era para ele enfrentar, pelo menos não ainda. Como ele iria matar uma massa gigante de vinhas e musgo, afinal? Em vez de tentar, ele caminhou sobre o casco inclinado do navio antigo, evitando cuidadosamente as aberturas pelas quais grossas vinhas marrons se arrastavam para fora, e logo passou pela área do porão principal de carga. Agora, ele estava se aproximando da proa destroçada do navio. Aqui fora, o casco estava gravemente danificado, com a maior parte dele cheia de rachaduras largas, buracos irregulares e tábuas estilhaçadas. A visão disso fez Sun Mi se perguntar o que tinha acontecido com o elegante navio que ele havia visto nas moedas miraculosas. A embarcação obviamente não era uma comum. Por que tinha naufragado aqui, naquela ilha remota? Por que sua proa estava em tal condição devastada? Em que o navio navegava, para começar? Será que ele apenas voava pelos céus? Se sim, talvez o esmagamento tenha alcançado. Sentindo que não seria capaz de se manter escondido nas sombras nessa superfície traiçoeira, Sun Mi rastejou de volta para dentro e pousou suavemente no tapete de musgo. Apenas alguns passos de onde ele se encontrava, várias moedas douradas estavam brilhando no chão, com mais uma, mais adiante no corredor escuro. Sun Mi as recolheu cautelosamente e avançou mais profundamente no naufrágio. Não demorou muito para que ele encontrasse o compartimento que provavelmente havia servido como tesouro do navio. Ele soube que havia algo especial instantaneamente. Simplesmente pelo fato de que as tábuas do chão ao redor da porta pesada eram o único lugar em todo o navio antigo que estava completamente livre do musgo avermelhado, das vinhas varicosas, e o ar próximo estava desprovido do cheiro doce e repugnante dos esporos venenosos. Ficando em frente à porta, Sun Mi sorriu. Eureka. Capítulo 420, Baú incrível à frente. Sun Mi se aproximou da porta fortemente reforçada e tentou sentir se algo estava se movendo do outro lado. Não havia nada. Não parecia que algo perigoso aguardava dentro do tesouro. Pelo contrário, com o ar fresco e o chão limpo, o tesouro parecia quase convidativo. No entanto, ele não estava totalmente convencido. Sun Mi hesitou por um momento e então ordenou que uma de suas sombras se separasse de seu corpo e deslizasse por baixo da porta. Ela permaneceria bem próxima, então ele estava disposto a se arriscar enfraquecendo-se por um tempo. Como eu abro essa coisa? Um momento depois, Sun Mi fez uma careta e cobriu o rosto com a palma da mão. Quando foi que eu fiquei tão burro? Olhando pelos olhos da sombra alegre, ele viu o compartimento blindado em sua totalidade. Era uma sala grande, com um teto alto e 3 baús pesados em seu centro. No entanto, toda a parede de trás do tesouro estava ausente, permitindo a entrada de uma inundação de luz solar pelas bordas irregulares de uma brecha enorme. É claro que está faltando. O verme da corrente deve ter conseguido entrar de alguma forma, afinal. Sun Mi duvidava que o demônio pudesse passar pela porta do tesouro, muito menos trancá-la educadamente depois de sair. Ele suspirou, então balançou a cabeça e decidiu atribuir esse momento de lapso de julgamento à natureza extenuante de ter que suportar a dor do envenenamento. Ninguém estava lá para testemunhar ele fazendo o papel de bobo, de qualquer maneira. Independentemente disso,
Não havia nenhuma criatura do pesadelo aterrorizante esperando do outro lado da porta reforçada. Nada iria atacá-lo se ele entrasse. Sun Yi considerou subir novamente no casco do navio e encontrar uma maneira de entrar pela brecha na parede de trás do tesouro, então simplesmente atravessou as sombras e apareceu dentro. Ele estava muito animado e impaciente para desperdiçar mais tempo. Sem mencionar que quanto mais tempo passasse ali, mais chances haveria de algo dar terrivelmente errado. Se realmente houvesse centenas de moedas em um daqueles baús, seria um troféu que deixaria todos os outros no chinelo. Uma descoberta para a vida toda. Sun Yi esperou alguns segundos, deixando seus olhos se adaptarem à luz intensa do sol, e então observou os 3 baús posicionados no meio do compartimento blindado. Os 3 estavam abertos. 2 estavam vazios, mas o terceiro. Seus olhos se arregalaram em choque. O terceiro baú era longo e adamantino, sua madeira escura reforçada por tiras de metal opaco. Era grande o suficiente para caber um homem adulto. E estava cheio até a borda de moedas de ouro pesadas. Algumas caíam dele e estavam espalhadas pelo chão em uma pilha tentadora, mostrando o rosto bonito do sedutor misterioso ou o reverso com a representação do antigo navio. Milhares. Há milhares delas. Sun Yi sentiu seu coração pular um pouco e vacilou ligeiramente. Diante dele estava um tesouro que o levaria até a formação de um terceiro núcleo, e além disso, com tantas moedas miraculosas, Sun Yi seria capaz de aniquilar a diferença entre ele e Nepis. Talvez até superá-la. Isto não pode ser verdade. Ele instintivamente queria pensar que tinha sido fácil demais. Mas não foi, realmente. Ele quase morreu lutando contra a besta do espelho, permitiu que Santa fosse ferida em uma luta contra bonecas marinheiras, atravessou a escuridão venenosa do naufrágio antigo. Se não fosse pela trama de sangue, ele já estaria morto. Quantas pessoas por aí poderiam se vangloriar de carregar o legado de um demônio em suas veias? Para quase qualquer outra pessoa, essa viagem teria sido fatal. Sem mencionar que muito poucos poderiam ter feito a série de descobertas e conclusões lógicas que os levariam até aqui. Então não foi fácil chegar onde ele estava atualmente. Não foi fácil mesmo. E de qualquer forma, Sun Yi estava merecendo um pouco de sorte. Recentemente, nada tinha realmente dado certo para ele. Pegue todo esse fiasco com o Mongrel, por exemplo. Ou tudo o que aconteceu no Pináculo Carmesim. O pesado baú permanecia em silêncio, cercado pela luz do sol. As moedas de ouro brilhavam no brilho radiante, convidando-o a chegar e pegá-las. Sun Yi engoliu em seco. Essa visão era tão bonita. Seus olhos brilhavam de avareza. Não me importo se eu fizer. Dando vários passos à frente, ele se aproximou do baú. O ouro é pesado. Como vou carregar tudo isso de volta para o santuário? Maldição. Não serei capaz de entrar nas sombras com todo esse fardo também. Isso é um problema. Ele estendeu a mão para as moedas. Mas então parou subitamente. Sua mão pairou do lado de fora do baú aberto de forma convidativa. Algo não estava certo. Sun Yi franziu a testa. O que é isso? Talvez eu possa enterrar o baú e fazer várias viagens. Espera, não, o que há de errado aqui? Seu franzir de testa se aprofundou. Não havia perigo dentro do tesouro. Nem havia nada se movendo do lado de fora dele. A terrível criatura que estava adormecida no porão de carga do navio antigo ainda estava dormindo. Também não havia bonecas marinhas vagando por perto. Então o que o estava perturbando? O verme da corrente. O verme da corrente havia engolido várias moedas. Ele também tinha um pedaço do baú em seu estômago. A madeira estava lascada, as tiras de metal rasgadas. Sun Yi até pensou em como teve sorte de o demônio decidir se alimentar do metal que reforçava o baú e arrancar um pedaço dele, engolindo as moedas no processo. Então, se ele havia arrancado um pedaço do baú, porque o baú não estava faltando um pedaço. E o que feriu mortalmente o verme da corrente, afinal? Confuso, Sun Yi olhou para os 2 baús vazios. Eles estavam perfeitamente inteiros, sem partes faltando. Em seguida, ele olhou para o grande baú pesado à sua frente, com a mão ainda pairando a alguns centímetros da pilha de ouro no interior. O baú também tinha todos os seus cantos. Um deles, porém, tinha uma cor ligeiramente diferente. Como um remendo de pele nova que havia crescido sobre uma ferida e não combinava perfeitamente com o resto.
Desde quando os baús eram capazes de segurar? O que diabos? Antes que Sun-Li pudesse terminar o pensamento, porém, o baú parecia ter sentido sua hesitação. Subitamente, ele se lançou para a frente, e enquanto dentes irregulares e maciços surgiam de debaixo do ouro, sua tampa pesada fechou-se sobre a mão de Sun-Li com um som nauseante de ossos se quebrando.